Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que aumente a sua fé, te ajude a se aproximar mais de Deus e te ajude a ter mais coragem de pregar a palavra do Senhor, de levar o Evangelho para as outras pessoas. Vou ler para vocês do livro de Atos, capítulo 26, versículo 19 a 29, que diz assim: Assim, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo as palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você não me convence a me tornar um cristão. Paulo respondeu: Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Irmão, essa passagem aqui que Paulo ele está apresentando sua defesa diante de Agripa, essa passagem é muito forte e ela é sensacional. Porque aqui a gente vê como o evangelho para os incrédulos, para aqueles que não querem crer, não querem acertar em Jesus, para eles é como se fosse loucura. Mas aqui a gente vê Paulo acorrentado. E mesmo nesse momento ele ainda defendendo o evangelho, defendendo Jesus e quase convertendo inclusive Agripa ao cristianismo. A gente vê que Paulo, depois de sua conversão, ele pregou o evangelho, fundou muitas igrejas, ele levou o evangelho a várias regiões do mundo. E tudo que ele falava era apenas confirmar o que os profetas, o que Moisés já estavam falando, chamando o povo a arrependimento, chamando o povo à conversão, a abandonar o pecado e a viver a vida de acordo com o que Cristo quer para nós. E hoje eu e você temos essa obrigação ainda de pregar esse evangelho, de levar esse evangelho para as pessoas. Mas a gente vê, irmão, cada vez o mundo rejeita o evangelho, rejeita Jesus. Porque é loucura para eles, loucura porque eles não querem abandonar o pecado. Infelizmente, muitos preferem viver uma vida de pecado, viver uma vida que conduz à morte eterna, do que ir ao verdadeiro caminho, que é Cristo, ao único verdadeiro caminho que leva à salvação, que é Jesus. E não há outro caminho, não há outra forma, não há outro jeito. Só há um caminho, que é por meio de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, irmão, se você está pregando o evangelho, se você está tentando levar a palavra para as pessoas viram o rosto para você, desfazem de você, confrontam você de cara, te taxam de um monte de coisa, de ignorante, de intolerante, de um monte de coisa. E às vezes você só está pregando o evangelho com amor, só falando a palavra de Jesus, sem agressividade, sem nada do tipo, mas apenas falando de Jesus. Mas muitas vezes o simples fato de nós falarmos da Bíblia, nós falarmos de Jesus, isso já faz as pessoas odiarem, porque infelizmente o mundo rejeitou a Cristo. E como o mundo rejeitou a Cristo, ele tende a nos rejeitar também. Mas não devemos deixar de pregar, porque muitos precisam ser salvos. E essa é a vontade do Pai, que nós levemos o Evangelho e que pessoas possam ser salvas através dessa palavra. Então, irmão, não se importe se as pessoas te chamarem de louco. Somos loucos com alegria. Sou louco com muita alegria porque eu creio em Jesus, porque eu aceitei Ele, porque Ele é o meu único e suficiente Salvador. E acredito que é o seu também. Então não tenha medo de pregar o Evangelho, mas leve a palavra, porque o mundo mais do que nunca precisa de Jesus. Porque Ele é o único que pode trazer vida, o único que pode salvar essa geração perdida. Então, irmão, que nós possamos ter coragem de pregar o Evangelho, que você possa meditar nessa palavra, no ministério de Paulo, e ter coragem de levar a palavra de Deus para mais pessoas. E que Jesus abençoe a sua vida. Amém.